Meus queridos irmãos, muito bom dia a todos mais uma vez, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém. Meus irmãos, nós vamos abrir a palavra do nosso Deus em dois textos hoje, né? Romanos 13, 1 a 7, e primeira epístola que escreveu Pedro, capítulo 2, verso 13. Romanos 13, 1 a 7, Romanos 13, 1 a 7 e 1 Pedro 2, 13. Vamos ler a partir do 13 em 1 Pedro, tá? Eu sempre, quando viajo, volto e assisto o que foi dito, tá, irmãos? E aí eu percebi que o pastor ele falou sobre casamento, que é o capítulo seguinte. Só que nós não tínhamos terminado este ainda, então por isso que eu vou voltar para essa sessão, para terminar, porque falta a sessão 3 e 4, tá? E aí depois eu passo para o assunto que é casamento, tá bom? Que é o capítulo seguinte, ok? Então, hoje nós vamos ver as sessões 3 e 4 do capítulo 23, que é do magistrado civil, que nós não tínhamos concluído, tá bom? Então eu peço meu irmão que nos assiste aí na reprodução da confissão, que por favor coloque novamente este capítulo, tá bom? Diácono Jeremias. Vocês abriram o texto bíblico aí? Marcaram? Vamos orar e depois a gente faz a leitura da porção bíblica. Pai, nós queremos te agradecer porque nos dá a bênção de nos reunir aqui novamente em Cristo, para estudarmos a boa doutrina, a doutrina que o Senhor nos deixou segundo a tua palavra. Pedimos que o Senhor nos ajude e nos conduza nisto. Assim oramos em Cristo, Senhor e Salvador nosso, com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém. Romanos 13, pode entrar. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Agora vamos para 1 Pedro 2, 13. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai ao Rei. Amém. Meus irmãos, nós iniciamos este capítulo falando sobre este nosso dever ordenado pelo Senhor, onde Deus é aquele soberano, único, que institui todas as autoridades que nós temos sobre nós, não somente no sentido espiritual, sendo Ele a nossa autoridade, mas também no nosso sentido dos nossos relacionamentos, e aí abarca a nossa família, abarca o nosso estado, tá? Abarca o âmbito da igreja, portanto eclesiástica. Então não há como fugirmos desta realidade de estarmos debaixo de autoridade. Aprendemos também naquela oportunidade que por conta da queda a gente tem dificuldade grande, acentuada, de nos submeter à autoridade. Então é possível que em algum momento
a gente procure alguns descaminhos para justificar a nossa falta de submissão. E isto, à luz da palavra de Deus, também não se justifica, pois mesmo diante de governantes ou autoridades, até no meio eclesiástico ímpias, desde que elas não se oponham à palavra de Deus, nós temos que sim nos submeter e ser ordenado na palavra do Senhor nosso Deus. Aí hoje nós vamos entrar numa outra parte, e aqui dá para a gente visivelmente perceber essa divisão na confissão de fé, neste capítulo, porque em primeiro lugar falou do nosso dever para com eles, as autoridades constituídas, mas essa é uma via de mão dupla. Eles também têm que ter responsabilidade conosco, enquanto aqueles que são professantes desta fé. Não que os demais não estejam abarcados, mas eu vou me referir especificamente a nós que professamos a nossa fé. Nesse sentido, nós temos aí a seção 3, que eu quero literalmente ler com os irmãos, para que a gente entenda que o magistrado civil tem limites e deveres em sua atuação eclesiástica, ok? Então, os magistrados civis, eles têm limites e deveres no que toca a sua relação com a igreja. E quais são estes? Então, eu queria que a gente observasse, por favor, a nossa confissão de fé. Diz assim, olha, os magistrados civis, observem bem, não podem, então veja que ele já começa estabelecendo um padrão. E aqui, eu não sei se os irmãos já ouviram um termo, que é o termo esfera de atribuição, ok? Então, vamos supor, eu tenho a minha família, a irmã Rilze tem a dela, a irmã Raimunda tem a dela, cada um com seu esposo, não é? Na minha esfera de atribuição, eu tenho limite para atuar sobre a família dela, ok? Então, enquanto pastor, eu posso instruir e devo fazer o que Deus ordenou. Pode ser que haja necessidade de alguma correção quando haja o cometimento de algum pecado, mas eu não posso dizer a eles, embora os instrua, por exemplo, se eles vão morar aqui, ali ou acolá, se eles vão comprar ou vender, ok? Esse é um limite da atuação deles, eu não tenho como entrar lá. Esse mesmo padrão se observa na relação entre o Estado e o quê? E a igreja. Então, onde é que estes magistrados que foram instituídos pelo Senhor não podem atuar? E aí a nossa confissão de fé é bem clara, diz assim, olha, eles não podem tomar sobre si a administração da palavra e dos sacramentos ou o poder das chaves do reino de quê? Dos céus. Então, a igreja não pode ouvir a determinação do Estado, particularmente a gente vive isso no nosso Brasil, né? Para dizer o que é que o pastor vai pregar, como que ele vai ministrar os sacramentos, e nós sabemos que temos dois, não é? A ceia e o batismo, e também ele não pode gerenciar a questão de disciplina. E se você observar, estas três questões, especialmente à luz do contexto da reforma, são aquelas que refletem as marcas da igreja: a pregação fiel da palavra de Deus, a correta administração dos sacramentos e a aplicação da disciplina. Então o Estado não pode ingerir sobre isto. Você já pensou se chegasse aqui, estou dando um exemplo, tá? O prefeito da nossa cidade dissesse, a partir de hoje o pastor só pode pregar isso aqui, não pode pregar mais nada, e inclusive submetesse os nossos estudos à apreciação para saber se a gente pode ou não dizer isto que a palavra de Deus nos ordena, tá? Então eu vou dar um exemplo que eu acho que é muito corriqueiro nosso aqui, no sentido dessa agenda que é estabelecida, né, no que toca à ideologia de gênero, por exemplo. Não é? Já pensou se isso valesse aqui dentro, se não pudesse mais falar sobre isso? Como que a nossa igreja seria instruída nesse particular? Existem outros assuntos, mas e nesse, como é que seria? Então, o Estado ele não pode interferir naquilo que diz respeito à pregação da palavra do Senhor. E aí eu queria que você abrisse sua Bíblia, por favor, em 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo capítulo 4.
versículo 1. O apóstolo Paulo recomenda a Timóteo que ele exercesse um ministério da pregação fiel, e que esse ministério da pregação, ele era tomado inicialmente diante de Deus. Então, por favor, veja comigo o verso 1, ele diz assim, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Essa expressão inicial do apóstolo Paulo está aqui revelando, irmãos, a seriedade do ministério da palavra. E isso não era válido só para Timóteo, é para todos que tiveram este dom e esta ordenação específica para pregar. O primeiro ser diante do qual nós vamos prestar contas do que falamos enquanto pregadores é a Deus, quer falemos ou não. Se nos calamos, prestaremos conta. Se falamos errado, prestaremos conta ao Senhor. E isso aqui que o apóstolo Paulo está dizendo, ele tem um pano de fundo no Antigo Testamento. Vocês lembram da figura do atalaia? O atalaia era aquele que ficava em cima de uma torre, né, de vigia, geralmente com uma trombeta na mão ou algum instrumento que o valesse, porque ele ficava de olho com relação à aproximação dos inimigos. Se o inimigo viesse e ele tocasse e o povo entrasse, ele estaria preservado porque tocou, e o povo porque ouviu e atendeu. Se o inimigo viesse, ele tocasse e o povo não atendesse, Deus cobraria o sangue do povo, do próprio povo, que ouviu e não atendeu, e ele ficaria livre porque falou. Se o inimigo viesse, ele não tocasse e o povo fosse consumido, ele pagaria pelo povo porque não ouviu o som que deveria ser emitido a partir desse atalaia. Então, a responsabilidade de quem é instrumento de Deus para trazer a palavra é muito grande. E o primeiro diante do qual nós vamos prestar conta é o Senhor. E você traz isso hoje para a igreja. Por isso que Paulo inicia o texto mostrando o quê? Conjuro-te. É uma ideia de tomar juramento. Você vai prestar contas sobre isso diante de Deus. Agora, qual seria a tarefa que foi necessária esta fala de Paulo, o apóstolo? Verso 2. Prega a palavra, insta, quer seja o quê? Oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a humildade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão essa doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentido coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se às fábulas. Então veja que há um contexto aqui hostil à palavra de Deus. Isso deveria fazê-lo cessar? Não. Esta oposição também vem do Estado, muitas vezes. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que o Estado não pode, não deve, segundo Deus, gerir o que a igreja ensina. E aqui eu me refiro especificamente a nós, o ensino fiel da palavra de quem? De Deus. A segunda coisa que você também tem que considerar é que você tem aqui que o Estado também não pode tomar sobre si a administração dos sacramentos. E aqui algumas coisas são importantes que eu queria que vocês lembrassem. Primeiro, eles não devem gerir sobre a forma como esse sacramento é ministrado, porque isso foi também estabelecido por quem? Pelo Senhor. Lembra do apóstolo Paulo? 1 Coríntios capítulo 11, verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Então o Estado não deve dizer, por exemplo, nossa ceia do Senhor é ministrada com pão e vinho, ok? Aí o Estado diz, não, a partir de hoje não é vinho, não vai ser mais vinho, vai ser hoje iogurte de frutas vermelhas, para vocês não se assustarem muito. Pode fazer isso? Não, porque quem instituiu? Deus. Ele que tem que dizer como tem que ser feito, ok? A partir de hoje vocês não precisam mais batizar com água, basta só botar a mão na cabeça e já está batizado. Também não pode, porque Deus disse que é com água, ok? Então, não posso meter nisto, o Estado não pode entrar nisso. E a outra coisa é a quem eu devo admitir na participação desses sacramentos. Existem alguns estados no mundo onde a religião ela é estatal,
Então, à medida que você é membro do Estado, cidadão do Estado, você também automaticamente tem o quê? Membro da igreja. Não é assim. A membresia, a admissão estipulada pelo Senhor foi em outros termos. É por meio de uma pública profissão de fé, a partir de uma mente cativa e instruída pela palavra do Senhor. Uma boca que professa, um coração que foi transformado pelo Senhor. Então ela não pode gerir, o Estado não pode gerir sobre a ministração dos sacramentos, porque Deus ordenou os sacramentos e a forma como eles deveriam ser ministrados e por quem deveria ser integrados de participação. Ok? Diga, meu irmão Alberto, por favor, só espere o microfone chegar aí, filho. Ai, isso. Bom dia, pastor. Bom dia, meu filho. Pastor, eu gostaria de fazer uma comparação. Lá em Efésios 5, diz que as mulheres, as esposas, têm de estar submissas aos seus maridos. E uma vez eu dialogando com o senhor, e aí o senhor me corrija se eu estiver errado, ela existe a ponto de, por exemplo, se o marido não quiser que a esposa vá à igreja, a esposa tende a acatar aquela decisão do marido de ela não ir. E da mesma forma, quando a palavra de Deus diz lá em Romanos capítulo 13, versículo 1, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Essa sujeição não seria a ponto de, por exemplo, o Estado ter a capacidade de interferir, já que, em última análise, aquela autoridade, ela é constituída por Deus, como a própria palavra de Deus assevera? A relação parece ser lógica, mas lembre que no contexto que eu lhe falei aquilo, eu citei um exemplo de que se tratava de uma mulher casada em um contexto de impiedade, e que ela não era cristã e tornou-se a partir do casamento. Então havia todo um contexto familiar estipulado ali. Naquela situação específica, a orientação foi esta, inclusive no exemplo que eu levei até o final na fala. Lembra que o pastor, tempos depois, foi naquela igreja, e ao chegar lá ele se encontrou com um homem que à porta lhe procurou. O senhor é o pastor fulano de tal? Eu disse, sou eu. Eu queria muito conhecer. Ele ficou até assustado na época. Por que o senhor quer me conhecer? Isso é porque minha esposa, naquele dia que o senhor pregou aqui, ela pulou o muro de casa e veio fugida para a igreja. E aí o senhor disse que ela queria voltar para casa pulando do muro de novo. Eu disse, não, vá para a porta, bata e diga ao seu esposo que você saiu em desobediência. Ele ouviu essa fala, disse, ficou impressionado com aquilo, e aquilo foi um testemunho poderoso dessa submissão. E aí, então, nesse contexto. Então, quando eu falei isto, e falei mesmo, falei à luz desse contexto específico, aquele caso. Mas a palavra de Deus também nos ensina, a todos nós, que eu não devo obedecer ordens que não sejam o quê? Bíblicas. Então, nesse sentido, também no ambiente do lar, uma esposa só deve submeter ao esposo naquilo que for obediência à palavra de Deus. E agora eu vou dar um outro exemplo fora do contexto de ir à igreja. Vamos supor que o marido dela exija práticas de intimidade contrárias à palavra de Deus. Ela não deve se submeter àquilo. Então, obediência sim, o mesmo padrão. Qual? Até o limite em que Deus ordene que assim eu o faça. Então, nesse sentido, ok. E aí prevalece o padrão de comparação, de dentro de casa até para as instâncias maiores. Ok? Mais alguma pergunta? Prossigamos? Então, nesse sentido, eu não posso nem gerenciar o Estado, a palavra, nem os sacramentos, e o último aspecto, o poder das chaves. Então, o Estado não deve dizer como eu vou aplicar a disciplina sobre os membros. Por quê? Porque o padrão disciplinar é estipulado por quem? Pela palavra de Deus. Aí eu não vou ler, mas vocês já podem marcar aí, Mateus capítulo 18, você tem aí a autoridade que Deus dá à igreja para disciplinar os seus membros, respeitando inclusive as instâncias disso.
Então, se teu irmão pecou contra você, vai você com ele. Se ele não te ouviu, leva ainda 2 ou 3 testemunhas. Se não ouvir, entrega à igreja. E se não ouvir, considera-o como gentil e publicano. Então, de fato, Deus ordena não somente a palavra e os sacramentos, mas também como eu gerencio a santidade dos membros da igreja no que toca à aplicação da disciplina. E o Estado não pode tomar gerência sobre isso. Agora, eu estava preparando esse texto, lembrando de uma coisa. Por exemplo, quando o que o membro comete, a transgressão da lei de Deus, é um crime à luz do Estado, então ele vai sofrer a sanção nos 2 ambientes, usando a terminologia que coloquei agora, nas 2 esferas. Então, se ele transgredir uma lei de Deus, que é um crime, ele vai ter que responder eclesiasticamente, e o Estado não pode interferir aqui, porque há a constituição de um tribunal eclesiástico para julgá-lo, mas também a igreja não pode interferir na questão do Estado de aplicação da pena devida, porque se tratou daquele ato ser criminoso. Então, vamos supor que houvesse um ato de pedofilia na igreja. Ok? Essa pessoa, ela teria que ser o quê? Disciplinada. E responder também o quê? Criminalmente. E é possível que ela vá presa. E lá na prisão ela será um membro da igreja disciplinado e tendo o seu processo transitado, julgado, respondendo, cumprindo a pena. E o pastor vai lá assistir essa pessoa, porque ela não deixou de ser membro da igreja. Salvo se ela tivesse sido o quê? Excluída. Você entendeu isso? Então ele cometeu uma falta, que aos olhos de Deus é um pecado, foi disciplinado na igreja. Se ele não foi excluído, respondeu criminalmente, foi preso, ainda na prisão, ele é membro da igreja e tem que ser assistido pastoralmente. Salvo se ele fosse o quê? Excluído da membresia da igreja. Então veja como a gente tem que entender esses limites para não extrapolar as ações ou os limites da nossa atuação. Entender isso aqui. Tem alguma pergunta? Diácono Raimundo Filho. Pastor, nesse caso aí, desse exemplo que você deu, tendo um outro irmão, advogado, que receba os honorários para fazer a defesa dessa pessoa. Ok. Como ficaria ele na sua fé? Se ele quiser, você poderia... Tem problema fazer. nenhum. O advogado é para estabelecer um julgamento justo. E o julgamento justo pressupõe verdade. Então, se ele for um advogado crente, defendendo um irmão que cometeu um pecado que se tornou um crime, que era um crime também, ele pode defender. Agora, o que ele não vai tentar é fazer a absolvição de alguém que cometeu de fato o crime, né? Ele vai se assegurar que ele vai ter um julgamento o quê? Justo. Mas ele não vai poder defender o que ele fez. Por isso que quando isso acontece, geralmente o pessoal faz o quê? Troca de advogado, porque ele quer um advogado que defenda a causa dele a ponto de eximir-lo da sua responsabilidade. Aí não funciona. Para crentes não, né, irmãos? Ficou claro? Ter direito a advogado todo mundo tem. Ser advogado você também pode ser. Agora a questão é como você vai atuar no exercício da sua advocacia. Tá bom? Beleza? Prosseguindo. Além de não fazer isso, nem de modo algum pode intervir em matéria de fé, ou seja, naquilo que é o nosso corpo de crença, os nossos dogmas, as nossas doutrinas. Então vamos lá, uma doutrina aqui para nós é muito cara, né? A doutrina da soberania de Deus, que acaba mexendo, por exemplo, com predestinação, com eleição. Vamos supor que o Estado dissesse: a partir de hoje vocês têm que mudar isso, não existe mais essa questão de predestinação, pronto, não prega mais isso, é um erro. Já pensou? Então eles também não podem intervir em matéria de fé, no sentido de estipular aquilo que nós devemos crer em detrimento da palavra do Senhor. Ainda disso, ele diz: contudo, ainda que não possam fazer isto,
eles devem ser, aí ele usa a expressão, se você olhar na sua confissão de quê? Pais solícitos. Por que ele usa a terminologia pais? Porque lembre que quando nós vimos, o quinto mandamento, lá tem honrar pai e mãe. E o catecismo estabelece que pai não é só aquele por relação de consanguinidade. São aqueles que por dons, ou funções, ou idade, são postos acima de nós em relação de autoridade. Então, por isso que ele usa essa expressão pais solícitos, ou seja, eles têm, da parte de Deus, uma autoridade para, como pais, cuidarem de nós. E pais o quê? Solícitos. Para dar o quê? O que seria um pai solícito? Seria um pai negligente, é isso que ele está querendo? Um pai que dá tudo que o filho quer? Não, não é isso não. O que é que ele estabelece? Como pais solícitos devem proteger a igreja do nosso comum Senhor, sem dar preferência a qualquer denominação sobre o quê? As outras. Se você já leu parte da história da Igreja Presbiteriana do Brasil, aconselho que você leia para conhecer a história da sua denominação. Você vai ver que houve épocas, por exemplo, aqui próximo a nós, próximo do Nordeste, Ceará, Pernambuco, que os cultos religiosos protestantes eram impedidos por força de outras denominações, majoritariamente naquele passado ali mais recente, a Igreja Católica impedia. Então você vai ver lá nos registros, por exemplo, no livro Pioneiros, que o pastor foi a autoridade militar competente solicitar que mandasse uma guarnição para proteger a igreja durante a realização do culto. E foi enviada a guarda sim. Por quê? Porque o povo passava e jogava pedra na igreja. Então o Estado, como um pai solícito, tem que salvaguardar o direito de culto e nos proteger. Nem sempre acontece isso, tá, irmãos? Mas é dever deles nos guardar. E aí eu quero trazer para os irmãos um exemplo. Abram a Bíblia aí, por favor, de Esther, livro de Esther. Não é a Bíblia de Esther, tá? No livro de Esther. E você vai observar que naquele período teve um homem muito mau que se levantou contra o povo do Senhor, não é? Como era o nome dele? Amã. E Amã publicou, com ordem do rei, que devia matar todos os judeus. Deus, em sua providência, reverteu esse quadro, e aí foi promulgado uma nova lei, nova ordem, para que os judeus se defendessem. Lembram disso? Então vamos lá, por favor, abramos a Bíblia em Esther, capítulo 9, no dia 13, verso 1, tá? O 8 é a autorização para resistir, o 9 é a consumação da autorização, tá? Só para vocês terem uma situação aí. No dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, quando chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar, no dia em que os inimigos judeus contavam a assenhorear-se deles, sucedeu o contrário, pois os judeus é que se assenhorearam dos que os odiavam, porque os judeus nas suas aldeias, em todas as províncias do rio Assuero, se ajuntaram para dar cabo daqueles que lhe procuravam o mal, e ninguém podia resistir-lhes, porque o terror que inspiravam caiu sobre todos aqueles povos. Todos os príncipes das províncias, os sátrapas e os governadores e os oficiais do rei auxiliavam os judeus, porque tinha caído sobre eles o temor de Mordecai, porque Mordecai era grande na casa do rei, e a sua fama crescia por todas as províncias, pois ele se ia tornando mais e mais poderoso. E aí você vê esta reversão, o povo judeu tendo assegurado a sua permanência e o seu direito de culto ali também estabelecido. Então, aqui está um exemplo daquilo que o Estado deve fazer ainda hoje, como pai solícito, facultar a cada um daqueles que professam a religião a possibilidade de adorar ao Senhor. E aqui lembre que eu estou falando em termos denominacionais, ok, irmãos? Não estou abarcando as outras, embora elas também tenham o seu direito dado pelo Estado, assegurado pelo Estado. Diga, meu querido irmão, só um instante aí que está chegando. Pastor, eu estava lendo uma matéria, acho que foi ontem ou foi anteontem, que tem um contexto aí que os do Estado... Um pouquinho mais alto, isso. Os do Estado na questão do uso da espada,
da guarda ali em relação ao encarceramento e que possivelmente está vindo uma portaria aí no sentido de proibir a evangelização dentro de presídios. Eu li isso, meu filho. Eu li isso. Minha dúvida é Tá, e qual é a sua esse pergunta? conflito. Desculpa ter interrompido. Qual é a sua pergunta? Como a gente agir em meio a esse conflito aí? Pronto. O presídio não é um ambiente natural da gente andar, né? Embora a Bíblia mostre que alguns que estavam encarcerados, né, foram supridos. Mateus capítulo 25, se eu não me engano, 24, 25 fala isso, né? Cristo mostrando assistência aos necessitados. Mas lembre que lá dentro tem pessoas convertidas. Então, o fato de eu ser impedido de entrar não quer dizer que o evangelho não seja pregado lá dentro. Por exemplo, o apóstolo Paulo pregou o evangelho muitas vezes dentro de onde? Da prisão. Então, chegou a hora daqueles que estão lá dentro também anunciar o evangelho lá dentro, porque é a realidade deles também, tá? Então, a gente tem que considerar isso muito detidamente, para não achar que nosso ambiente de evangelização é só lá e que talvez não tenha ninguém lá que possa fazer esse serviço. Lembre que Paulo disse que, desejando ir à Espanha, ele queria pregar o evangelho onde Cristo não tinha sido anunciado. Então, a nossa perspectiva precisa ser um pouquinho mais ampla em termos de alcance, como alcançar, quem deve fazê-lo, quem está lá e pode fazer, nesse sentido. Agora, se você disser assim, você concorda com isso? Não, porque a gente tem que ter liberdade para anunciar o evangelho, mas existe uma limitação ali, legal, que nem sempre eu posso ter acesso. A nossa igreja já fez um trabalho aqui tem a casa de custódia, que é a masculina, e tem a feminina. Como é o nome da feminina? Eu esqueci agora o nome, não sei se é o mesmo nome. Pronto, também, entendeu? Então a gente já fez trabalhos em áreas que são restritas. De uma vez nós estávamos lá e teve uma situação interna que a gente foi impedido de entrar por uma questão de segurança mesmo. Quem queria entrar? Uma rebelião lá dentro. Então a gente teve que realmente, não pôde ir. Então precisa se analisar todas essas questões para chegar a um parecer final. Mas lembre que nada é feito sem pressuposição, né? Então analisar bem direitinho. Mas eu creio que Deus leva pessoas lá dentro para pregar, quer os homens queiram ou não. Ok? Alguma coisa mais? Retomando, vamos lá. Eles devem fazer isso sem dar preferência. Agora veja, com que objetivo? Para que todos os eclesiásticos, sem distinção, gozem plena, livre e indisputada liberdade de cumprir todas as partes das suas sagradas funções, sem violência ou perigo. Então, por que ele deve ser um pai solícito? Para que a gente possa cultuar a Deus, sem violência e sem o quê? E sem perigo. Você já imaginou, irmãos? Você chegando aqui na igreja e sendo impedido de entrar, uma barricada aí na frente, a gente tem que acionar o Estado. Espero que o Estado, nesse sentido, nos atenda. Pode ser que em algum momento não. Então a gente tem que estar preparado tanto para uma situação, que seria essa aqui ideal, como também uma situação totalmente adversa a esta. Como tem muitos lugares que assim acontece. Eu não sei se eu coloquei no grupo da igreja, acho que não, porque a cena era um pouquinho pesada, eu evito fazer isso. Uma cena lá na Índia, de um irmão nosso que é missionário lá, e eles tinham acabado de construir uma igreja, e era também um apoio para um seminário, e tocaram fogo. E se os clientes estivessem dentro, tinha que queimar tudo. E a autoridade não interviu, não. Ficou por isso mesmo. Então, é possível que isso aconteça conosco, mas eu quero que vocês saibam que isso já no mundo acontece. Nós hoje somos muito abençoados em termos desta liberdade de poder nos reunir aqui. Não desperdice isto, para não fazer, enquanto o microfone chega ali, igual a fazer na época da pandemia, né? Que foi outra situação, né? Ali por uma questão de saúde. Ai Deus, eu estou com uma saudade tão grande da igreja, eu não consigo viver sem a igreja. Aí nós fizemos na quadra, não era? Depois veio para o templo, e aqueles que eram tão saudosos, estava para morrer se não viesse para a igreja,
Não preciso contar o resto da história, né? Pronto. Então, considerem a liberdade que nós temos. E, pastor, e tendo em vista alguns contextos, por exemplo, das escrituras, o mesmo da carta de Pedro e da revelação do Apocalipse também, se chegarmos a um extremo, por exemplo, do Estado querer tomar nossas casas, nossos negócios, em virtude de sermos cristãos, Dá. a gente entregar e Tem que dar. cair Ó, no mundo. se o Estado tomar, o que é que você faz? Você vai lutar. Você pode até lutar, mas vai morrer, né? Então, por exemplo, uma situação de guerra. Uma situação de guerra. Que você tem que sair do local onde você está. Você vai pensar em levar a casa nas costas. Se brincar, você só sai com a roupa do corpo, talvez arrastando um saco, porque nem mala dê para levar. Nós não devemos ser apegados às coisas desse mundo, porque quer por circunstâncias ordinárias ou extraordinárias, você pode ser forçado a se desapegar de todas elas. Rapidamente, de uma noite para o dia, você dorme numa mansão e acorda numa estrada andando com um saco nas costas. Vocês viram as guerras que estão acontecendo aí, como é que tem acontecido? Então a gente tem esse privilégio hoje, graças a Deus, relativo conforto, a bênção do Senhor, mas nós não podemos nos apegar a isso, porque as circunstâncias podem mudar e rapidamente. Então cuidado, não se apegar neste mundo. Pastor, depois Alberto. Reverendo, Pois não, querido. essa discussão da confissão de fé nos ajuda a refletir sobre a questão do Estado laico. E eu digo isso não por prazer de polêmica, mas porque realmente a percepção dos nossos irmãos reformadores aqui, e que dá direção teológica para nós, nos chama a olhar este assunto do Estado laico com um devido zelo. Muito. Nós vivemos um tempo pregresso imediato de uma grande paixão de fusão entre o Estado e a igreja evangélica. Um momento na nossa sociedade já arrefecido, mas muito intenso, onde havia uma expectativa messiânica nesse sentido, inclusive, de uma certa fusão entre aqueles que governam e a defesa da fé evangélica. Se por um lado é nossa alegria desejar pessoas crentes assumindo a esfera pública, por outro lado, o Estado em si, ele deve se manter laico à luz da nossa percepção reformada. Com certeza. Agora, precisamos fazer uma distinção muito óbvia e nem sempre percebida entre o que é Estado laico e aquilo que alguns chamam, como o reverendo Felipe Fontes, por exemplo, escreveu um texto de educação em casa, na igreja e na escola, se eu não inverti aqui a ordem, onde há uma distinção entre ser laico e ser laicista. Ser laico é ter esta posição onde toda opinião de fé precisa ser respeitada pelo Estado. Já o laicismo é a projeção de que o Estado tem que ser ateu, ou, particularmente, rejeitador da fé cristã. Exatamente. E eu não quero ocupar o tempo da sua aula, mas realmente nós precisamos tomar cuidado para não desejarmos um tipo de Estado que seja valorizador de apenas a fé cristã em particular. Porque nós estaríamos, neste caso, criando, então, uma postura que hoje nos favorece, mas que se amanhã muda a perspectiva de quem está no poder, acabou-se. Já que é possível privilegiar uma religião, então a religião que será privilegiada será a religião daqueles que exercem o poder temporário. Perfeito. Então, esmagando ora uns, ora outros. Exato. Um exemplo, o narcopentecostalismo é um fenômeno que acontece nos contextos de favela, onde existe uma associação indevida entre o evangélico e os narcotraficantes ali. Perfeito. E eles estão atuando violentamente na destruição de religiões afrodescendentes. Só para ver o nível, a dimensão que isso possa tomar. Então nós temos que realmente ser muito cautelosos em ser contra o laicismo,
mas tomarmos cuidado para não abraçarmos esse laicismo às avessas no momento que favorece. E aí, Como nós vimos nesse momento aí borbulhante dos embates políticos do nosso tempo recente. por isso que lendo essa parte aqui, eu até grifei aqui em amarelo, sem dar preferências. Cuidado com isto. Cuidado com isto. Às vezes, até dentro da perspectiva denominacional, a gente abraça isso, tá, irmãos? E tem que ter muito cuidado, porque o prejuízo disso é grande. Então, as esferas precisam ser respeitadas, sob prejuízo de nós mesmos nos tornar algozes da nossa própria fé. Alberto, não foi? E lá, quem foi aí ao fundo? Só um instante, viu, Alberto? Quem é que vai falar agora? Diga, irmã Dalila. Pastor Alex, a minha pergunta era sobre os sabatistas, eles têm o direito deles no sábado de não realizar concurso, provas ou qualquer atividade, trabalho, assistir aulas de escolas. E no caso dos cristãos, o domingo deles não é resguardado, porque qualquer concurso, qualquer prova é colocada no domingo. Aí eu queria entender isso aí, onde o Estado protege esse direito. Você tem o artigo 5º da Constituição que advoga essa questão da nossa liberdade religiosa. Eu acho que nós não usufruímos desse direito porque não requeremos. O nosso silêncio nos colocou nisto. Então a gente admite a quebra da guarda do dia do Senhor, vou usar entre aspas, sem muito peso na consciência. E eu já dei até um exemplo aqui, eu acho não sei se foi na escola dominical, se foi no dia de quarta, de uma situação em que a gente fez um requerimento e a faculdade observou e mudou o dia. Individualmente, a gente não pediu para todo mundo, expusemos a nossa situação e foi acatado. Então, eu acho que o nosso silêncio tem sido o nosso grande prejuízo, mas deveríamos requerer, inclusive você assistido constitucionalmente sobre isso, o que eles fizeram denominacionalmente. Agora, por favor, não me pergunte, porque a nossa denominação não fez isso, tá? Porque eu não saberia responder o porquê disso, mas é um direito que nos assiste, individual e coletivamente. Irmão Alberto, está com o microfone? Beleza. Só comentando aqui o artigo 5º, o artigo 5º, inciso... artigo 5º, inciso 8º. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa. Pronto. Ou de convicção filosófica ou política. Perfeito. Aí, ó, tá vendo? Já tem até um argumento para você fazer a peça e apresentar quem de direito. Pastor, Thomas Hobbes, ele falou uma coisa com a qual eu concordo, que ele diz que o homem no seu estado natural, ele vive em guerra com seu próximo. E que, portanto, é necessário o Estado para intervir e acabar com esse conflito, mediar esse conflito e punir aqueles que, porventura, venham extrapolar nesse estado constante de guerra com seu próximo. E aí eu tenho uma dificuldade, por exemplo, aqui. Quando Romanos capítulo 13, versículo 2, ele fala aqui: de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Qual seria o limite de atuação da pessoa frente a uma atuação autoritária do Estado? Em que medida eu poderia me opor àquela atuação arbitrária do Estado, dos seus governantes, sem que eu estivesse transgredindo as ordenanças de Deus aqui em Romanos 13? Porque assim, aludindo ao que eu falei no início, nós hoje gozamos de liberdade porque pessoas lá atrás, na civilização ocidental, lutaram por essa autoridade, por essa liberdade. Pagaram um preço alto, muitas vezes com suas próprias vidas. A gente pega lá a história da Constituição do Estado norte-americano, muitas pessoas morreram
para que hoje o Estado norte-americano gozasse da liberdade que hoje eles gozam. Então, assim, em que medida eu posso me opor a uma ação arbitrária do Estado, no sentido de resguardar não só as minhas liberdades do que concerne a crença, mas liberdades individuais de moradia, liberdade de gozar da fala, liberdade de expressão, dentre outras coisas. Tá, vamos por partes, tá? Eu acho que o erro de Hobbes foi ele partir do conflito com o outro e não primeiro com Deus. Olhar horizontalmente compromete a nossa visão. No meu primeiro conflito enquanto homem da humanidade é com Deus. Se eu não resolver esse, não adianta tentar resolver nenhum aqui. Então ele já errou nisso. A segunda coisa é que esse limite de atuação do Estado e o meu limite de submissão, biblicamente falando, é quando eu olho para isso e não consigo contemplar isso, que a exigência do Estado, onde está ali a ordenança do Senhor. Então, se o Estado exige de mim algo que Deus não ordenou e demanda que eu faça, Deus me dá a garantia de que eu não estarei pecando, embora possa ser processado e condenado pelo Estado, que eu não devo obedecer. Esse é o limite. Por isso que eu sempre recomendo aos irmãos de que conheçam a vontade de Deus, porque ela vai ser o seu guia para decidir. No momento em que você olhar para o lado e contemplar outras possibilidades que não aqui, vai ter dificuldade. Então, por exemplo, estão com o Catecismo Maior aí? Abram aí, por favor, o Catecismo Maior. O assistente. Mais uma vez, deixa eu ver se eu consigo pegar a internet aqui da igreja, tá? Ver se eu vou conseguir abrir aqui. Alguém abre aí o Catecismo Maior, 8º mandamento, não furtarás. Não, dessa vez eu não posso não, depois eu respondo. É porque ele está dizendo aqui que está vindo pergunta pela internet. Aí eu digo, da internet, me perdoe, mas eu vou receber sua pergunta e vou responder privadamente, tá? O 8º mandamento tem qual é o mandamento? Deveres exigidos e pecados proibidos. Eu quero ver essa parte de pecados proibidos do 8º mandamento. 142? Perfeito. Eu não consegui abrir aqui porque a internet não deu certo aqui, tá? Mas alguém pode ler aí a pergunta 142? Aí está o quê? Pecados proibidos. O que é que eu não devo fazer à luz do 8º mandamento, que é não o quê? Não o quê? Não furtarás. Não é? Então o que é que eu não devo fazer? Vamos lá. Alguém possa ler aí, no microfone, se possível. O 8º mandamento. 142, né, pastor? Vamos lá. Pergunta 142 do Catecismo. Quais são os pecados proibidos no 8º mandamento? Os pecados proibidos no 8º mandamento, além da negligência dos deveres exigidos, são o furto, o roubo, o tráfico de seres humanos e a recepção de qualquer coisa furtada, as transações fraudulentas e os pesos e medidas falsos, a remoção de marcos de propriedade, a injustiça e a infidelidade. Pronto, para aí. A injustiça. O Estado pode colocar uma lei que seja injusta? Pode criar uma lei injusta? Pode. E se ele fizer essa lei injusta, no que diz respeito ao ato da propriedade, eu devo obedecer? Não, porque aí seria quebra do mandamento do Senhor. Prossegue, meu filho. Por favor. Injusta. Deixa eu ver bem aqui, pastor. A injustiça e a infidelidade em contratos entre os homens, ou em questões de confiabilidade. A opressão, a extorsão, a usura, o suborno. Pronto. Opressão e extorsão. Se o Estado legislar uma lei que ela coloque a opressão e a extorsão, eu deveria me submeter? Sendo contrário à lei do Senhor? Então, por isso que eu digo assim,
leia esse rol, que isso vai balizar toda a sua vida, não somente no sentido daquilo que você tem que fazer, mas também no sentido daquilo que você não deve fazer, porque se constituiria na desobediência ao Senhor. Prossegue. A extorsão, a usura, o suborno, as vexatórias demandas forenses, o cerco injusto de propriedades e a desapropriação. Olha aí. Cerco injusto de propriedade e desapropriação. Irmãos, se você pegar essa ideia de desapropriação, você quer contexto mais adequado do que o nosso, hoje não vou nem citar a entidade para não gerar polêmica internetica. Mas vocês não são bobos, vocês estão ouvindo. Como é que você vai desapropriar? Você comprou, pagou, tem um documento. Que loucura é essa? Porque ele tem uma função social. Então, por favor, nesse sentido, se a gente seguir por aí, meu filho, eu tenho certeza que a gente vai caminhar bem. Primeiro, com a nossa consciência tranquila, diante de quem? De Deus. Ainda que isso, e eu estou falando isso com muito temor no coração, porque eu imagino que as coisas podem piorar, né? E à luz do amilenismo vão piorar, não vai melhorar, vai piorar. Mas a gente terá que se opor mesmo. Pastor, uma pergunta. Pois não. Aqui no Piauí tem muito terreno, principalmente no sul, de grilagem. E se um crente, por exemplo, tiver numa situação dessa, o que ele deve fazer? Todos os meios lícitos para proteger a sua propriedade. E divinamente ordenados. E olha que isso aqui já bateu nas portas de irmãos nossos, viu? O irmão Elias, terminou de ler? Por favor, meu querido. Bom dia. Bom dia, meu querido irmão. Bom dia, falar. pastor. Bom dia, igreja. Bom dia. Pastor, voltando à questão dos sabadistas, né? Então, assim, o senhor até já explicou que eles são a seita, praticamente. Uhum. E um dos motivos é que eles têm que o sábado praticamente é quase um sacramento. Ok. Né? Então, que isso não corresponde à nossa fé. Então, eu creio que a nossa igreja não adotou, quando eu falo nossa igreja, não só presbiteriana, eu digo aqui não é sabadista, porque como foi pregado aqui também pelo senhor ensinado, que o domingo é o dia do Senhor, porém, quando vai buscar para preservar a vida, nós devemos agir. Perfeito. E quando eu faço um concurso no domingo para buscar um emprego, eu estou preservando a vida. Porque o homem do interior, no domingo, ele vai lá coletar a melancia dele, para ele comer. Vai lá tirar o leite da vaca. Eu não sou do interior, eu sou da cidade. Eu não vou roubar, não vou matar. Então, para preservar a minha vida, da minha família, eu preciso de um emprego e de uma renda. Então, não seria, a meu ver, um pecado eu fazer um concurso no domingo. Ok. Porque eu estou preservando a vida. Então, desta forma, acredito eu que não é necessário a nossa igreja entrar com a petição de dizer, não, eu não faço prova no domingo. Então, eu creio que talvez, não sou mestre nisso, né? Mas assim, esse é o meu pensamento. Ok. Que quando eu estou ali, eu estou buscando a preservação da minha vida, como da minha família, e por estar fazendo aquela prova naquele dia de domingo. Quando eu digo ok, não quer dizer que eu estou concordando, viu, irmão? Só estou dizendo ok, que eu estou entendendo. Viu? Isso é uma pergunta. Eu queria aí que o senhor verificasse aí uma resposta para ela. Perfeito. Obrigado. Considere bem. Primeira coisa, eu não falei sobre concurso especificamente, tá? Eu disse que quando nós tivermos uma demanda, e essa demanda ocorra no dia do Senhor, e ela seja contrária à palavra do Senhor, eu tenho recursos, inclusive civis, para interpor um pedido que possa me dar a liberdade de fazê-lo. Segundo, de fato eu disse e é bíblico, tudo aquilo que for para a preservação da vida é autorizado fazer, inclusive exercício de misericórdia. Agora eu tenho que fechar bem, usando a linguagem militar, esse escantilhão,
Porque o que pode ser para a preservação da vida de um, pode não ser para do outro. Então, como é que eu vou fazer? Por isso que eu sempre disse à igreja, não me peça uma lista de pode ou não pode, que vocês não vão ouvir da minha boca isto. Eu vou dar o princípio. E a sua consciência diante de Deus, firmada na Escritura, vai decidir. Porque tudo que não provém de fé, é o quê? É pecado. Então, de repente, estou dizendo uma coisa sua que você está fazendo ali, meu Deus, você está morrendo por dentro. Então, seja orientado pelos princípios. Agora, lembre de Romanos 14. Às vezes a gente tem pessoas, eu vou usar o termo bíblico, tá? Por favor, entendam, que são mais débeis do que outros na compreensão da fé. E Paulo diz, cuidado com isso, porque na igreja você vai ter gente assim. Então eu tenho que ter esse, vou usar a expressão agora, jogo de cintura, para lidar com essas coisas. Porque senão, irmãos, a gente vai virar o quê? Uma seita. E nós não somos, de lá nós já viemos. Não vamos cair de novo. E se começar a botar regrinha, meu filho, quantas serão? Vamos ficar pior do que os fariseus publicando naquela época, né? A galinha pôs o ovo, eu não posso pegar o ovo que ela pôs naquele dia, né? Não posso andar tantas milhas, porque passou daquela quantidade de passo, eu já estou em pecado. Não façam isso. Vocês vão entrar numa armadilha grande, de onde Deus já nos tirou. Agora, eu preciso entender que Deus deu um mandamento, isso é sério, antes de me dar o decálogo, portanto é um mandamento criacional, estava lá na criação, onde Ele ordenou que eu guardasse o descanso para me dedicar às coisas dEle. Então, se eu não estou fazendo isto, usando até como argumento de modo falso, não é o caso do irmão, tá? Porque eu vou preservar a vida. Aí, meu filho, eu estou com um problema. Não é comigo, não. É primeiramente com quem? Com Deus. Entendeu? Então, esse mandamento não foi dado aleatoriamente. O mandamento foi para o nosso bem. Então, já pensou uma pessoa que ela trabalha 7 dias e não descansa dia nenhum no Senhor? Vai ficar louca. Por isso que tem muitos aí morrendo, né? Por não observar isso. Então, observe o princípio que vai andar bem. Tá certo? Sabendo que tem essas nuances aqui dentro que a gente precisa saber administrar isso. Não é negociar o princípio, o mandamento do Senhor, mas saber lidar com cada questão específica. Beleza? Finalizou a leitura, irmão? Ainda tem mais alguma? É longo, né? Tem um dobro? Então vamos parar por aí, porque vamos dobrar a meta. Quando a gente não vai estabelecer, quando a gente alcançar, aí a gente dobra. Viu? Voltemos aqui para o ponto, irmãos. Seção 4 agora, para a gente finalizar. Perdão, seção 3 ainda. Como Jesus constituía em sua igreja um governo regular e uma disciplina, nenhuma lei de qualquer estado deve proibir, impedir ou embaraçar o seu devido exercício entre os membros voluntários de qualquer denominação cristã, segundo a profissão e crença de cada uma delas. E é dever dos magistrados civis proteger a pessoa e o bom nome de cada um dos seus jurisdicionados, de modo que a ninguém seja permitido, sob pretexto de religião ou de incredulidade, ofender, perseguir, maltratar ou injuriar qualquer outra pessoa, e bem assim providenciar para que todas as assembleias religiosas e eclesiásticas possam reunir-se sem ser perturbadas ou molestadas. É dever do Estado salvaguardar isso. Ok? Então, uma aplicação rápida, quando você pensar em votar, pense em alguém que siga isto que você professa. Não estou nem dizendo se é do partido A, B, C ou D, só pense nisso, só esse critério, que você já vai excluir aqui, meu irmão, quase que 100%. Tá? Então, já pense nisso. E estou dizendo isso porque está se aproximando o momento de nós irmos novamente às urnas, como cidadão dos céus aqui na terra, e fazer uma opção digna da vocação na qual fomos chamados. Então, pense sobre isso, tá bom? Seção 4 agora. O povo tem deveres para com os magistrados civis. Então, os magistrados civis têm limites, deveres, e o povo também tem deveres para com os magistrados. Então, seção 4. É dever do povo, primeiro dever,
Orar. Sua igreja ora pelos magistrados? Ora. Está cumprindo o dever, orar. Segundo, honrar suas pessoas. Eu imagino que a gente tem que ter esse cuidado, à luz da Escritura. Então, por favor, irmãos, às vezes a gente é muito maldoso, por exemplo, em piadas, né? Agora mesmo eu fiz uma, peço perdão aos irmãos, de uma fala que foi proferida no passado, mas a gente tem que ter esse cuidado, é uma forma de honrar. Porque nós honramos os nossos superiores quando, inclusive, encobrimos as suas faltas com amor. Não é passar a mão pela cabeça e desculpar, não. É encobrir as faltas com amor. Isso é uma honra devida. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Tá bom? Então, orar, honrar, pagar-lhes tributos, já te passo, tá, irmão? Obedecer às suas ordens legais e sujeitar-se ao seu o quê? Autoridade. E tudo isto por quê? Por dever de consciência. Aí, incredulidade ou indiferença de religião não anula. Então, o meu governante é ímpio. Ele é um bandista, por exemplo. Isso não quer dizer que eu não devo honra a ele? Não, ele é um governante. Então, não depende da fé dele, mas da autoridade que Deus instituiu a partir dele. Tá? Ele, depois você, tá, Alberto, que ele tinha pedido antes. Diga aí. Foi Marcelo? Diga. E, pastor, eu só fiquei confuso naquela minha primeira pergunta em virtude dos pecados proibidos, na pergunta do Catecismo Maior. Qual foi a confusão? Por exemplo, do contexto. Eu falei num contexto em que o governo institui, tipo assim, uma lei que a gente pode considerar injusta, tipo, tomar nossas propriedades ou, por exemplo, nos privar de nossos recursos financeiros que são administrados pelo Banco Central, em virtude de sermos cristãos, por exemplo. A gente vai enxergar como uma lei injusta, né? Ok. E ao cristão, ele é lícito, por exemplo, se reunir enquanto uma sociedade usar cristã? todos os meios lícitos e biblicamente ordenados para defender sua propriedade. Se isto não valer, tem que submeter. Não tem jeito. O Jeremias, depois para tu, Alberto. Já chega aí. Pastor, é o seguinte, eu tenho uma dificuldade muito grande de orar por autoridades que a gente vê que eles não obedecem à palavra de Deus. E no livro de Salmos a gente vê Davi orando, pedindo para Deus livrá-lo dos seus inimigos. Então, na minha mente, eu sinto muita dificuldade de ver um político, um magistrado, que seja assim, até, por exemplo, aquele deputado Jean Williams, que pegava a Bíblia e fazia tudo enquanto. Eu tenho dificuldade com isso. A vontade que eu tenho é de pedir a Deus para tirar a vida de um elemento daquele. Então eu queria essa oração imprecatória que a gente deve fazer por essas autoridades. Tá. Né? Lembra bem, quando Deus estabeleceu esse mandamento, Ele contemplou, irmãos, que não há distinção entre autoridade e autoridade, qualquer que seja ela. Não importa, bons ou maus. E ali bons ou maus é no sentido moral mesmo, não importa. É autoridade. Agora, quando o texto diz aqui oração, ele não está dizendo que tipo de oração, não. Agora, nós entendemos à luz do contexto que, como crentes, qual o nosso maior desejo com relação ao ímpio? Qual deve ser? Que ele morra e vá para o inferno? É esse o desejo? Não. Eu tenho que orar, mesmo que isso eu tenha que subjugar meu coração, e isso é enfrentar a minha carne. Essa dificuldade que o irmão tem, eu compartilho também, muitas vezes, em muitas situações, não só de políticos, mas eu tenho que entender que Deus me deu uma ordem que antecede aos meus sentimentos para com aquele, ainda que certos, no sentido lógico de perceber a maldade, que é o quê? A conversão dele. Senhor, converte.
converte. Ok? Caso isso não ocorra, Senhor, seu justo juiz. Aí você tem a parte da imprecação na oração. Mas eu preciso ter essa inclinação no meu coração, e eu creio que dado pelo Senhor, de desejar ardentemente a conversão de pecadores antes da sua condenação, embora saiba que Deus é glorificado também quando ímpios são condenados. Ok? Então eu entendo sua dor, meu filho, é difícil, em muitas situações, né, você vê alguém rasgando a Bíblia, pisando na Bíblia, tocando fogo na Bíblia, é um negócio que dói o nosso coração, é a palavra do nosso Deus, não é? É um desrespeito ao Senhor, é dolorido, mas lembra, Cristo, quando orava, no seu momento de crucificação, diante dos homens que condenavam o Deus justo, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Isso não é uma oração só do Senhor, porque Ele é Deus, não. Quem mais orou assim, sendo apedrejado? Estevão. Ó Deus, perdoa-lhes. E Cristo, quando ensinou a oração do Senhor, Pai Nosso, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do... Há um aspecto desse pedido que é imprecatório. Olha aí o Catecismo Maior, oração do Senhor, que você vai ver. A imprecação, quando diz, livra-nos do mal. Então, essa percepção ética do reino, que envolve a imprecação, ela é real, é existente, devemos fazer esse tipo de oração, mas ela deve ser precedida por uma oração desejando o quê? A salvação de pecadores. Porque é desejo do Senhor que nenhum se perca, mas que todos sejam o quê? Salvos. Então eu devo fazer isso. Tá bom? Alberto, depois a gente vai ouvir ali e termina. Aí na aula que vem a gente retoma aqui da sessão 4, tá? Diga, meu filho. Pastor, Pois não. eu fico aqui refletindo um pouco e, de novo, qual é o limite da nossa atuação em oposição para que não pequemos ao Senhor? Porque eu percebo uma linha muito tênue. Porque a partir do momento que ele fala aqui, é dever do povo orar pelos magistrados, honrar a pessoa deles. Mas veja a nossa dificuldade. Suponhamos você ter um governador multicondenado em todas as instâncias judiciais, bandido declarado. Aí você vai lá e vai honrar um bandido e vai deixar de nominá-lo como bandido, tal como ele é e merece. Então, assim, qual o limite dessa oposição a ponto de não pecarmos contra o Senhor? Eu acredito É difícil. que esse é um dos pontos. Vamos lá, abra sua Bíblia aí em 1 Pedro. E tem que honrar, viu? Não tem que mudar não, tem que honrar. Vamos lá, 1 Pedro. Abriram? Capítulo 2. Verso 18. Servos, sede submissos com todo temor a vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também como é a palavra que está aí? Perverso. Não é palavra minha, tá? É do Senhor. Está bem traduzido aqui esse termo, viu? É perverso mesmo. Por quê? Porque isto é grato. Que alguém suporte tristeza sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Não é por causa da minha consciência comigo, com o outro, com Deus. Deus ordenou. E aí você pega o Senhor Jesus Cristo diante das autoridades políticas, religiosas e militares da sua época. Quem ali deles era mais justo do que Cristo? Quem? Nenhum. E o que foi que ele sofreu? Mentiroso. Você é mentiroso. Você é um satanás. Disseram isso de Cristo.
E ele orou: Pai, perdoa-lhes. Ele não se insurgiu, porque ele estava cumprindo a vontade do Senhor ao limite. Aí Pedro quis se arvorar e disse: Senhor, quando chegaram os soldados, quer que eu mande? Ele disse: não, Pedro, não é assim não. Você não está entendendo. Você acha que se eu quisesse, Deus não mandaria o suficiente para acabar com tudo? Então essa minha consciência para com Deus é que tem que ser o meu guia no trato específico da minha relação com as autoridades. E aqui eu não quero nem ir para a política. Vamos supor que aqui na nossa igreja tivesse alguém, filho de um pai mau, perverso. Eu ia dizer o que para esse jovem? Desonre seu pai ou honre-o? Se ele não consegue respeitar o pai em casa, ele vai respeitar a autoridade fora? Não vai. Eu concordo com as atitudes do pai? Não. Valido? Não. Mas ele vai ter que honrar o seu pai. Então, se ele vier para mim dizer: miserável, calma. Não é assim não, é seu pai. Ouça os seus conselhos justos, atenda, respeite. Não deixe que ninguém venha denegrir a imagem dele. Já basta que ele faz por si mesmo. Eu ainda vou acumular mais? Não. Então é duro, meu filho, eu concordo com você, é duro para nós. Para nós. Mas foi assim que Deus ordenou. E isso é o trato dele para o meu coração. Não tem como mudar isso. Agora vai ter o dia, o glorioso dia, em que o nosso Deus virá e vai botar essas coisas todas em ordem em pratos limpos. E cada um vai receber do Senhor conforme as suas obras. Então esse malvado, que pode estar sobre nós, vai receber, caso não se arrependa, a justa paga. Por quanto tempo? Por toda a eternidade. E lá o fogo não se apaga, o verme não morre e a dor não cessa. Pronto. Eu descanso nisso. Você tem que descansar também, mesmo sendo difícil aqui. E vai ser. E vai piorar. Mas eu vou ter que fazer isso. Oremos uns pelos outros, porque é difícil mesmo, não é fácil. A gente vê a injustiça. O justo Ló, ele sofria pelas coisas que via e ouvia. Diz a Bíblia que ele afligia a sua alma justa. Então, se você chegasse para mim e dissesse aqui: pastor, para mim está de boa o que ele fizer, aí eu ficava preocupado contigo. Aí eu ficaria preocupado com você e qualquer outro, que está vendo tudo errado e está tranquilo. Não, meu filho, não. Então, essa sua fala traz ao meu coração segurança de que Deus está em você. Mas, por outro lado, tem que guiar para não extrapolar e a gente acabar perdendo a razão, a consciência bíblica. Beleza? Então, Deus vai nos dar graça e a gente vai vencer. Em Cristo. Tá bom? Ficamos por aqui. Deus abençoe.